Estamos aqui no GuiaCast, o podcast da Guia Saúde, que é levado a sério a informação sobre medicina, tratamentos médicos, e a gente traz os maiores especialistas renomados, bem-sucedidos, para trazer uma informação séria sobre medicina para a sua vida, para a sua casa. Estamos hoje com um grande convidado, o Dr. Marcos Petrucco. Ele é médico, especialista em clínica médica, especialista em reumatologia, doenças reumatológicas, tem várias outras especializações fora do país e está aqui hoje para trazer informação clara, direta e científica sobre os problemas reumatológicos. Então é um prazer estar aqui e eu gostaria que você falasse um pouco de você, Marcos, quem é o Marcos e como que você tem trabalhado aqui hoje em Maringá, qual que é o seu propósito de vida. Bom dia, Cleto, é um prazer estar aqui hoje. Para nós, reumatologistas, falar sobre reumatologia é sempre um prazer, né? Porque é uma especialidade muitas vezes tão pouco comentada, fora do circuito tradicional da beleza, da estética, que envolve muita doença. Então é uma oportunidade muito boa e eu agradeço por isso. Eu sou formado, então, pela UEM e fiz clínica médica e reumatologia na Universidade de Londrina, e depois disso muitas atualizações fora, sempre tentando melhorar. Já estou aqui em Maringá desde 2001, então já tenho um certo tempo aí de estrada. Sempre trabalhando somente com reumatologia, nunca me envolvi com nenhum outro tema. Eu adoro a reumatologia, não saberia fazer outra coisa, então vivo de reumatologia, são 20 e tantos anos aí tentando melhorar os pacientes e fazendo o meu melhor por pessoas que têm doenças tão sérias. Eu achei interessante você falar dessa questão que não é tão comentado na reumatologia, Sim. Mas às vezes é por desconhecimento. Então hoje, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo provavelmente têm muitos problemas reumatológicos, mas nem sabem que é problema reumatológico. É verdade. Então como é que você poderia definir assim, o que é reumatologia e o que não é reumatologia? De uma maneira simples, para as pessoas que estão em casa saberem, acho que é o meu problema e eu tenho que buscar um reumatologista. Sim. A reumatologia é a especialidade que trata de doenças que acometem o sistema osteoarticular, primariamente. Então, as doenças que dão dor nas juntas, que afetam a sua mobilidade. Então, mas as pessoas pensam que só doer é problema de reumatismo, e na verdade não. Né? Claro que se você tem dor nas juntas, você está com dificuldade de andar, as juntas estão inchando, isso é um primeiro sinal das doenças reumáticas. Mas estas doenças, elas vão muito, muito além das dores nas juntas. Nós temos doenças que, por exemplo, atacam os olhos vermelhos, inchados, inflamados. Você vai ao oftalmologista e ele diz assim, nossa, você está com uma inflamação no olho, você precisa procurar um reumatologista. Por exemplo, problemas de pele, lesões avermelhadas de pele, como lúpus, começa com a pele muitas vezes, né? E a pessoa vai no dermatologista achando que é uma micose, é uma irritação, e na verdade pode ser o começo de uma doença reumática. E assim nós temos doenças pulmonares, com tosse crônica, falta de ar, doença do rim, urinando com espuma, né? Que significa a perda de proteína pelos rins. Então, veja que as doenças reumáticas são doenças que podem acometer qualquer lugar do corpo. Qualquer sistema, qualquer aparelho, e basta você ter alguns sintomas para a gente levantar a suspeita. Claro que nem sempre vai ser uma doença reumática, mas é importante não perder tempo. Quanto mais cedo a gente trata, melhor é o resultado. Então, se há qualquer suspeita de uma doença afetando as juntas, ou que não se saiba exatamente o que é, deve procurar o reumatologista. Então, essa é uma informação muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa em reumatologia realmente com problemas de articulação, de dores, e como você acabou de explicar, o organismo inteiro sofre, dependendo, né? Acho que até as próprias vasculites, que são doenças, né, misteriosas, que aparecem. Como exemplo, nesse momento eu tenho um paciente internado na Santa Casa, ele começou com falta de ar. Falta de ar, olha aí, falta de ar, hein? 52 anos, ele começou a tossir, ter falta de ar, e aí ele procurou naturalmente um médico do pulmão, certo? E nessa investigação foi dado um monte de antibiótico, feito raio-x, tomografia, viram que tinha uma inflamação no pulmão, mas não melhorava com nada, até que a doutora que estava acompanhando ele encaminhou para a gente, e o simples examinar da mão dele
eu já fiz o diagnóstico de uma doença rara chamada síndrome antissintetase, que faz parte das dermatopolimiosites. Ela faz uma lesãozinha avermelhada típica em cima das mãos, no cotovelo, aqui em volta do pescoço, enfim, são lesões bem tradicionais da doença. E olhando a mão dele, eu falei, nossa, mas você deve estar com dermatomiosite, a síndrome antissintetase. E a partir daí, então, ele começou um tratamento bem intensivo, a doença não evoluiu muito bem, mas para vocês terem uma ideia de como é diferente do conceito tradicional, que é só dor nas juntas, né? Uhum. A doença pode realmente pegar qualquer órgão. Então pega um tipo de complexidade, né? Muito de complexo, doenças, muito complexo. Né? A origem das doenças reumáticas são os distúrbios do sistema imunológico, né? São doenças autoimunes. O que quer dizer isso? O seu corpo começa a produzir anticorpos contra suas próprias estruturas. Então, imaginemos, se você produzir anticorpos contra a sua pele, você vai ter lesões de pele. Se você produzir anticorpos contra o seu olho, vai ter inflamação no olho. Contra o rim, vai ter nefrite. E assim vai, você pode produzir anticorpos contra qualquer coisa. O caso mais comum, mais tradicional, é quando você produz anticorpos contra as suas juntas. Então as juntas vão inchar, vão ficar vermelhas, vai doer pra caramba, você vai ter dificuldade de abrir, fechar as mãos, dor nos joelhos, não vai andar direito. Então é a tradicional artrite reumatoide. Mas a própria artrite, que o nome já diz e já refere a uma dor nas juntas, ela também afeta o pulmão, ela pode dar fibrose pulmonar, ela pode dar BUP, que a gente chama, que é uma inflamação dos brônquios, ela pode afetar os olhos, ela pode afetar os nervos, perdendo a sensibilidade e o movimento das pernas. Então, uma doença que muitas vezes parece uma coisa comum das juntas, ela esconde um monte de outras manifestações que podem ocorrer. Tá? Então é algo que aparece, então, a princípio nas articulações e depois ela vai demonstrando e vai atacando. Parece que ela vai se espalhando pelo corpo. Exato, pode acometer qualquer lugar. E essa questão da doença autoimune é muito interessante, né? Porque é como se o organismo tivesse que se defender dele mesmo, né? Exato, como se fosse uma alergia de si mesmo, né? Você acaba tendo uma desregulação do sistema imunológico. Agora, como é que acontece isso? Existem milhares de coisas, né, postuladas, muitas dúvidas ainda, mas nós sabemos que a genética é importante, né? Então, você ter lá uma informação genética de um mau funcionamento não quer dizer necessariamente que você vai ter a doença, mas esta informação pode vir a se manifestar na sua vida, levando àquele problema que vai se constituir na doença reumática, né? Hoje a gente fala muito de epigenética. Sim. Epigenética seria, definindo aqui de uma maneira simples, a interação entre a sua genética, a sua informação genética e tudo que está à sua volta, né? O meio ambiente, o que você vive, os seus hormônios, a sua dieta, a sua rotina, a sua atividade física, tudo que interage com o seu organismo. Então, nem tudo que está escrito na sua genética precisa acontecer. Essa é uma informação muito interessante, porque às vezes você tem o gene, mas o seu estilo de vida protege aquele gene dele não ser desenvolvido. Exatamente, isso é muito real, né? Então, assim, uma coisa muito importante que eu gostaria que você falasse um pouco é dessa proteção em relação ao estilo de vida. Então, você falou de dois temas muito importantes, que é o quê? Atividade física e alimentação. Como que a atividade física e a alimentação, elas protegem ou causam problemas reumatológicos? Eu vou citar aqui como exemplo, eu acho que é bem fácil de entender, é o seguinte, na artrite reumatoide, por exemplo, você tem um fenômeno que ocorre quando você fuma. Ocorre a citrulinização das proteínas da cartilagem. Isso é uma coisa ruim. O seu sistema imunológico, ele olha para a sua junta e ele acha que está tudo normal. A partir do momento que ocorre essa alteração nas proteínas da cartilagem causadas pelo cigarro, seu sistema imunológico começa a olhar para a sua junta como algo estranho. Olha só. E aí ele começa a atacar a sua junta. Então, fumar é terrível. É muito ruim. É o que você pode fazer de pior
pensando em doenças reumáticas, né? Não só para artrite reumatoide, para lúpus, para miosite, para artrose, para espondiloartrites, e enfim, todas as doenças autoimunes, elas têm uma relação muito ruim em relação ao cigarro, né? Quando se pensa em hábitos de vida. Então, artrite reumatoide, você nasceu lá com uma marquinha. Então, aquela marquinha não condena você a ter artrite. Certo? Você poderia desenvolver ou não desenvolver, mas aí chega lá na sua adolescência, na vida adulta, você resolve ter esse hábito de vida tão saudável que é fumar. Pronto, meses depois ou anos depois você está com artrite reumatoide. Isso é plenamente demonstrado nos estudos científicos, né? A outra coisa que é muito importante dentro da reumatologia, quando se fala em estilo de vida, e tentar mudar essa questão da genética, que é favorecer a sua epigenética, é a obesidade, né? A obesidade, nós sabemos que não é um estilo de vida bom, né? Ser obeso é ter problemas. Muito comprovado isso, o tecido gorduroso ele é um tecido inflamatório, né? As células gordurosas, elas provocam inflamação. E essa inflamação, em alguma medida, em algum momento, pode alterar o funcionamento do seu sistema imunológico. Fazer atividade física é essencial, porque a atividade física modula, ela controla o funcionamento do seu sistema imunológico. Sem falar no sistema límbico emocional, que você sabe melhor do que eu, que está ligado em interação contínua com o sistema imunológico. Então, se você pretende evitar doenças autoimunes, melhor do que ficar tomando substâncias recomendadas por aí que não tem comprovação nenhuma, é fazer atividade física, não fumar, controlar o peso e ter uma boa saúde mental, porque isso realmente faz diferença. Ou seja, cada vez mais a gente vai vendo a importância da atividade física, né, da dieta, de cuidar do sobrepeso, que não é uma questão de gordofobia, de beleza, nada né? disso. A questão de realmente proteção. Dentro desse tema da atividade física, em relação à imunidade, você tem algum tipo de preferência, por exemplo, o cara fazer mais exercício aeróbico ou musculação, ou tanto... Não existe essa preferência. Muitos estudos mostram o benefício de todas as atividades físicas. O que a gente recomenda é o seguinte: para a pessoa um pouco mais velha, para o idoso, é muito importante um pouco de musculação. Pelo simples fato de você ganhar tônus muscular, força muscular, e isso evita a queda, melhora o rendimento, né, dos movimentos no dia a dia, todas as funções dentro da casa dele. É o que sustenta para você não cair, melhora a saúde óssea. Mas sempre é bom ter também, fazer uma mistura aí com exercícios aeróbicos, né? O aeróbico, ele melhora mais ainda o humor, ele melhora a capacidade cardiovascular, a resistência também, né? E os nossos pacientes com doenças autoimunes, muitas vezes eles têm depressão junto, porque enfrentam problemas sérios, distúrbio de ansiedade. Sim. E a gente nota que o exercício só dentro da academia, parado, não tem tanto benefício em relação a isso do que a atividade aeróbica, sair ao ar livre, ver paisagens, mudar de cenário, né? Suar a camisa, se sentir vencedor após cumprir uma etapa de exercícios. Então, isso faz diferença no dia a dia. Tem muito a ver também com a personalidade da pessoa, né? Falar, eu odeio academia, eu gosto de fazer beach tennis, alguma coisa cada assim, né? Cada um tem um jeito, né? Uma preferência. O que é importante é estar se mexendo. Né? Não pode ficar parado. Uma pesquisa que eu vi que foi fantástica sobre a questão de natureza, que você falou, né? Andar na natureza, né? Eles pesquisaram 200 crianças com câncer, 100 delas ficavam com o quarto com a janela voltada para uma parede branca, e outras 100, a janela dava para uma parte que era um jardim, com árvores, com plantas. As crianças que tinham o olhar para a janela com as plantas, elas tiveram metade do tempo de recuperação e a alta metade do tempo do que as que tinham um olhar por alguma parede. Eu acredito muito nisso. Na verdade, na Bíblia está escrito em Provérbios 17:22, o espírito triste seca os ossos, mas o coração alegre é um bom remédio. E eu sempre falo isso para os meus pacientes, né?
os pacientes de fibromialgia, com dor crônica, ou que estão enfrentando uma doença muito séria. Claro que a doença vem e muda a vida da pessoa, né? Sim. Ela vai mudar toda a família à sua volta, eles vão enfrentar momentos difíceis, mas eu sempre creio que enfrentar com alegria, enfrentar com um bom otimismo, Sim. com uma visão de vitória, uma visão de superação, faz toda a diferença. Eu vejo isso no dia a dia. O paciente que se fecha dentro de casa e olha com derrota e não consegue ver uma saída, não pensa nos pontos positivos, né? É difícil ver pontos positivos na doença, mas eu acho que todos nós temos que tentar. Daí né? vem o poder da fé, da visão positiva, né? E isso ajuda muito na resposta ao tratamento. Isso é visível no dia a dia. Em termos assim, Marcos, por exemplo, na psiquiatria o que é mais comum é depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Dentro da reumatologia, quais as doenças mais comuns que é assim, o seu dia a dia no consultório? Na reumatologia, o que é mais comum é a artrose. É o que a gente mais vê. A artrose é o reumatismo, vamos dizer assim, mais comum no sentido que ela é de herança familiar, você tem genética na família e acaba que os descendentes todos acabam tendo um pouquinho de artrose. São aqueles nozinhos nos dedos, caroços, certas deformidades na ponta dos dedos, creque-creque no joelho, né? Joelho que fica fazendo barulho, vai ficando rígido, você acorda de manhã, se sente travado, mas meia hora depois, tomou um banho, está fazendo um movimento, já solta. Muito mais comum depois dos 40 anos e tal. Então é a cartilagem que vai gastando, assim como a sua pele envelhece, como o cabelo cai, o cabelo fica branco. Que é aquela tipo de uma espuma, né, entre uma articulação e outra. Isso, a cartilagem é como se fosse um amortecedor entre as juntas, para não haver atrito. E ela vai secando. Uns mais cedo, outros mais tarde, por uma questão puramente genética. Depois nós temos a artrite reumatoide, que já é uma doença um pouco mais complicada, porque ela envolve uma inflamação do sistema imunológico que pode atacar qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo. Existem manifestações de órgãos, né? E geralmente começa com qual tipo de sinal e sintoma? Bom, o mais clássico são as dores nas juntas. Ok? Com inchaço, vermelhidão, calor, pega muito as juntas aqui, ó, do dorso da mão, né? Essa dobra aqui da mão. Mas o paciente, por exemplo, pode estar começando com anemia, pode estar iniciando com fadiga. A fadiga é muito frequente nas doenças autoimunes, né? Então, começa um cansaço. A pessoa que tem um cansaço inexplicável, anormal, deve sempre procurar avaliação se preocupando com doenças autoimunes. Claro, desde que não exista um motivo óbvio causando aquilo, né? De repente a pessoa está cansada, estressada, burnout, vivendo um momento difícil, problemas hormonais. Ok, não tem nada disso, tem que pensar em doenças autoimunes. É muito interessante isso, porque o cansaço, geralmente a pessoa pensa em falta de vitamina, ela quer tomar alguma vitamina, quer fazer um exame de sangue, muitas vezes não aparece nenhuma alteração no exame de sangue. Mas todas as doenças inflamatórias sistêmicas, elas envolvem fadiga, cansaço, às vezes perda de peso, né? Então tudo isso tem que ser olhado com muito, muito carinho, muita dedicação. E dentro dessas doenças reumatológicas e que acomete quase todas as partes do corpo, tem alguma específica que interfere no sono? Na verdade, tudo que provoca inflamação pode interferir no sono. Tá? Os mediadores inflamatórios, as interleucinas, elas interferem na qualidade do sono. Então, ter inflamação no geral não é uma boa coisa para o sono. Tá? Então, vários estudos mostram que as doenças como lúpus, artrite, espondilite, devido à inflamação e ao aumento das interleucinas, que são as substâncias que provocam a inflamação, tem o sono prejudicado. Agora, se você for pensar num quadro doloroso crônico, como a fibromialgia, 100%. 100% dos pacientes têm o sono fragmentado, um sono não reparador, acorda de manhã como se... A frase típica é, um caminhão passou em cima de mim. Entendeu? Ou, doutor, eu tenho dor dos pés ao fio de cabelo. Esse é o testemunho clássico, né, da fibromialgia. E sempre dizendo, eu não descanso. Eu me sinto quebrado. Né? Então, os distúrbios do sono são muito prevalentes nas doenças reumáticas, embora seja um tema ainda que precisa de muito mais estudos. Né? O que vem primeiro a gente ainda não sabe, mas com certeza a inflamação impacta
na qualidade do sono. Sim. Você tocou num tema muito importante que eu vejo que está sendo utilizado para qualquer coisa, que é a fibromialgia. Sim. Então, eu recebo, né, como psiquiatra, muitos pacientes, eu tenho fibromialgia, eu tenho fibromialgia. E muitas vezes não tem, ele só tem dores no corpo, né? Então, se você pudesse explicar um pouquinho mais detalhe para as pessoas que estão nos assistindo sobre a fibromialgia, realmente quando ela os principais sinais e sintomas e o tratamento, acho que seria bem importante. Esse é um assunto de altíssima relevância, né? A fibromialgia, primeiramente, é preciso deixar muito claro aqui que não existe um exame que faça diagnóstico de fibromialgia. Então, se alguém te oferecer faça essa fotografia, faça esse exame caro, tal, olha, não caia nessa armadilha, isso não existe, tá? O diagnóstico de fibromialgia, ele é um diagnóstico clínico. O que significa isso? O médico vai te ouvir, né, vai avaliar os sintomas, vai somar tudo aquilo que está acontecendo com você e se preencher uma forma chamada fibromialgia, ele vai dar o diagnóstico. Antes disso, tem que se fazer exames para descartar outros problemas. Imaginemos assim, você está com sintomas de fibromialgia, mas de repente descobre-se que você está com hipotiroidismo. Então, pode até ter fibromialgia, mas você tem que tratar a causa, nesse caso, que é o distúrbio hormonal, entendeu? Então, a fibromialgia, ela pode estar presente sozinha na vida da pessoa, ser só fibromialgia, ou ela pode estar relacionada com outras doenças, ok? E o diagnóstico é sempre baseado na anamnese, na conversa, no exame físico, pontos dolorosos e o padrão da dor. Se ele vem junto com distúrbio do sono, se ele vem junto com fadiga, com sensibilidade alterada do corpo. Então, é um combo, é um pacote de coisas que tem que estar presente no indivíduo para se acreditar que ele tem fibromialgia. Mais importante ainda, fibromialgia existe. Tem muita gente aí que não acredita que ela exista, né? Mas quem sofre sabe que ela existe, né? Se a gente fosse traduzir em termos mais simples, a fibromialgia seria um distúrbio do sistema da dor. Então, a dor existe, ela faz parte da nossa vida, mas algumas pessoas têm essa sensibilidade dolorosa muito exacerbada. Dando um exemplo, como se você tivesse uma picada na pele, um alfinete te espetando. Você vai ter a dor, mas depois que você tira o alfinete, pronto, a dor vai passar. Sim. No fibromialgico, esse estímulo é tão poderoso que muitas vezes ele não passa, ele vai se tornando crônico, repetitivo, e mesmo que não tenha nada lá incomodando você mais, o teu cérebro começa a achar que o problema ainda está lá. Então, é uma sensibilidade exagerada do organismo para gerar dor. Porque muitas vezes a pessoa, a gente estuda, né, na parte psiquiátrica e emocional, que são pessoas que guardam ressentimentos, elas não se expressam, não se manifestam, ou seja, elas não se responsabilizam pela vida delas em termos de proatividade, de agir, de fazer. Então elas ficam num papel de vítima e aí tem a dificuldade de buscar a atividade física, porque ela quer, parece que a dor para ela é uma maneira dela se sentir amada, que as pessoas dão atenção para ela, né? Eu sempre digo para os pacientes, Cleto, que o pior que pode acontecer nesse caso da dor crônica é o vitimismo. Isso não traz melhora e acaba afastando as pessoas de quem tem dor, né? O marido, os filhos começam a achar que a mãe, a mulher é reclamona e que ela está exagerando. Nós sabemos que a dor não é um exagero, ela é real, ela é física. Mas tem um componente emocional muito grande, né? Tem, porque muitas vezes a pessoa restringe, por exemplo, ela tem vários problemas em várias áreas da vida, mas tudo fica girando em torno da dor. Eu tenho alguns pacientes que é assim, tudo ele fala da dor. Fala, mas como é que tá o casamento? Não sei o que, daqui a pouco ele volta a falar da dor. Tem que mudar o foco. Volta a falar da dor. A dor não pode ser o centro da sua vida. Né? Ela tem que ser tratada, mas você tem que entender que ela é uma circunstância que você vai controlar. Né? Eu sempre digo também para os pacientes que ele precisa ter uma visão diferente da dor. Não olhar a dor como a pior coisa da vida dele, mas sim algo que ele precisa domar.
controlar. É uma visão diferente. Só que tem pacientes que têm um componente depressivo tão grande que não vão conseguir fazer isso sozinhos. Ele precisa do psiquiatra, do terapeuta. Eu digo que a fibromialgia é um problema que necessita de várias especialidades para tratamento, né? E às vezes você vê pessoas que têm uma estrutura social e familiar tão fragmentada, tão difícil, e que realmente vai ser mais difícil tratar dessa dor. Nem todo mundo vai ter uma boa resposta, né? Ao longo desses anos, lidando com fibromialgia, eu consegui separar, assim, na minha maneira de ver, 3 grupos de pacientes fibromiálgicos. Olha só. Certo? Então, o grupo que tem mais resposta ao tratamento é o paciente, ou a paciente, porque grande parte são mulheres, que trabalha, produtiva, tem uma boa estrutura familiar, tem uma atividade física frequente, rotineira. Você vê que a vida da pessoa está bem estruturada. Sim. Ela não tem grandes problemas emocionais, nada está acontecendo de trágico. Enfim, a estrutura toda em volta do paciente favorece a melhora. Sim. Então, e o paciente chega até você dizendo, doutor, eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso melhorar. Eu não sou assim, eu não quero ser assim. Então veja que esse perfil de paciente é o que a gente tem melhor resultado Ela no identifica tratamento. como se fosse uma coisa externa, ela que vem ali, que Exatamente. ela precisa resolver, né? Não faz parte de mim isso, doutor. Eu preciso melhorar. E por que eu preciso melhorar? Porque eu não sou assim. Eu não vou ser assim. Agora, existe um paciente no lado oposto, né? Então, se você imaginar uma situação social muito precária, não consegue fazer atividade física, trabalha em horários muito difíceis, tem problemas conjugais muito sérios, ou o marido é alcoólatra, a filha está dando problema, o filho não... O filho usuário de drogas. Usuário de drogas. Temos 2 filhos com doenças tipo autismo. Então, a vida dessa pessoa... já é dolorosa. É muito difícil. A vida, né? Já é A dolorosa. vida dói. Isso. Né? Então, a dor é mais um componente no meio de tantas coisas difíceis de se lidar. Então, esse paciente, muito remédio, mas com um resultado, infelizmente, não muito bom. E nós temos o paciente do meio, que ele é um paciente produtivo. Ele tem interesse em melhorar, mas ele também tem um problema mental e emocional a ser tratado. Sim. Com, às vezes, bipolaridade, com depressão maior, e precisa mexer nessa parte, senão não vai melhorar da dor. Né? Então, o que acontece muitas vezes por aí, e acontece comigo também, às vezes a gente insistir no caminho do medicamento e vai aumentando, não melhorou, dobra, não melhorou, triplica e aumenta, e às vezes não é por aí. E a pessoa às vezes fica na expectativa de que o remédio vai resolver a vida Exatamente. dela. E deixa de exercer a autorresponsabilidade. É um círculo vicioso, né? Eu não melhoro, tomo mais remédio, porque eu tomo mais remédio, eu fico dopado, aí eu não quero tomar, não quero fazer exercício, não tenho coragem, porque eu não tenho coragem, eu tenho mais dor, eu fico mais parado, aí eu tenho mais dor ainda, aí que eu não quero fazer nada, e eu fico dentro de casa e viro um ser estranho para todo mundo que está à minha volta. Mas essa é uma informação muito importante sobre a fibromialgia, que quem está nos assistindo aí, a gente parece que fica só insistindo em fazer atividade física, como se fosse uma coisa, né? Então agora, mais do que nunca, então, quem tem fibromialgia vai ter que se haver com a sua vida, cuidar do seu corpo e fazer atividade física, porque é algo que vai transformar a sua vida. E eu digo assim, né? Não é só atividade física, é estilo de vida, né? De ser mais saudável. E muitas vezes eu digo ao paciente, se eu pudesse fazer, eu caminhava por você todo dia. Mas ele não vai resolver. É por aí. Mas assim, se você for pensar, olha, tem estudos mostrando que a massa muscular melhor evita Alzheimer. Isso é sério. Né? Evita infarto. Melhora o controle do diabetes ou evita o diabetes. Melhora a pressão. Evita AVC, evita gota, diminuir o peso, controla o metabolismo de tantas coisas. Então, assim, não existe um remédio tão milagroso como esse, né? Ninguém inventou um remédio tão bom como atividade física para tudo quanto é coisa, né? Isso vem de uma geração mais nova, né? Os antigos quase não comentavam, não faziam, mas trabalhavam muito, né? No campo. Então, por exemplo, hoje
tem um documentário na Netflix que é as pessoas que vivem mais de 100 anos. Não sei se já viu. Já Diz vi. que é sobre a cidade de Okinawa, no Japão, né? Isso. E todos eles trabalham, são magrinhos e estão lá sempre em atividade física, sempre Sim, trabalhando, então, né? alegria, felicidade, É. exercício, né? Uma Uhum. boa situação familiar, Uhum. né? Você ter equilíbrio na vida Sim. faz toda a diferença. É. Né? Por isso que muitas vezes a não tomada de decisão, né? Por exemplo, a pessoa está num relacionamento abusivo, está num relacionamento falido há muitos anos, mas a pessoa não toma decisão, aquilo vai guardando mágoa e vai dificultando ela a melhorar, né? Todo mundo pensa assim, né? Ah, eu estava estressado, eu não estava legal, e aí começou a cair meu cabelo. Então, Uhum. faz uma ligação muito simples, muito fácil de fazer. Uhum. O excesso de estresse, de ansiedade, faz cair cabelo. Uhum. Será que é só isso? Uhum. Não, com certeza não. Então, tudo isso pode levar gastrite, úlcera, alergia de pele, queda de cabelo, fadiga, cansaço, mau humor, irritabilidade, problemas de relacionamento e por aí vai, né? Aham. Imagina se isso também tem relação com doenças autoimunes. Uhum. Claro que faz parte da rotina do reumatologista insistir em Uhum. que o hábito de vida e a rotina seja mais saudável. Né? Certo. Uma coisa também que é muito comum as pessoas associarem diretamente ao nome reumatologia a reumatismo. Aham. Ah, mas eu não sei se eu tenho reumatismo. Como que a gente pode explicar para as pessoas, de uma forma simples, o que é reumatismo, o que não, e a reumatologia dentro disso? O que a gente chama de reumatismo, na verdade, são mais de 100 doenças. Mais de 100 Mais de doenças. Olha 100 aí, doenças. mais Então, de 100 doenças. se você falar assim, eu tenho um problema ginecológico, Uhum. você consegue dizer o que é? Não. Não, pode ser no útero, pode ser no ovário, pode ser na trompa. Uhum. Você dizer assim, eu tenho um reumatismo, você não está dizendo que doença você tem. Uhum. Entendeu? Eu tenho artrite reumatoide, eu tenho lúpus, eu tenho miosite, eu tenho espondilite, eu tenho artrite psoriásica. Então, o reumatismo tem nome e sobrenome. Entendeu? Entendi. Então, Então é um grande guarda-chuva. é um pacote grande de coisas que você tem que dar certinho o nome e tratar certo. Alguém diz assim para você, eu estou tratando de reumatismo. Você não sabe o que é. Uhum. Nem para quê, nem que droga. As pessoas costumam dizer, Exatamente. eu tô com reumatismo. Então, não pode se enganar com esse tipo de conduta. A gente tem que dar nome, sobrenome, e para cada reumatismo tem tratamento diferenciado. Específico. Então, essas doenças, essas mais de 100 doenças, no geral, são doenças que vêm do seu sistema imunológico. Do sistema imunológico. Isso, que o sistema imunológico, então, vai funcionando errado e vai provocando alterações, principalmente nas suas juntas. É tipo um vírus no sistema da imunidade. É uma pane, um curto-circuito. Quase igual o câncer, que as células pegam e tomam um caminho diferente das... Exato. Então, o teu sistema de defesa deveria estar protegendo você contra um vírus, contra uma bactéria, contra tudo que é estranho ao teu organismo. Porém, ele se volta contra você e começa a atacar suas células. O principal alvo, como eu já disse, as juntas. Mas, por exemplo, existe a miosite, que o problema não é das juntas, é dos músculos, inflama os músculos e a pessoa começa a ter fraqueza muscular. Ela não levanta da cama sozinho, ela não levanta os braços, se ela agachar, ela não se levanta, então é fraqueza. O sintoma não vai ser dor nas juntas, entendeu? A febre pode ser um sintoma inicial da doença reumática, assim como a fadiga, que eu já citei, as doenças de pele, o olho, o intestino. Doenças reumáticas atacam o intestino também. Aliás, a gente tem falado muito sobre o intestino ultimamente, porque ele é um órgão extremamente importante, de onde surgem muitas doenças reumáticas. Nós chamamos de desbiose. Então, para quem está nos assistindo agora, que está sofrendo disso, você consegue dar um ou dois nomes dessas medicações que controlam bem? Para as pessoas poderem procurar e buscar um tratamento? Hoje, por exemplo, a artrite psoriásica, que é aquela inflamação das juntas associada à doença de pele chamada psoríase. São lesões avermelhadas que descamam. É uma doença que tem um impacto na vida do paciente, tanto física quanto emocional, muito grande. Hoje, você viver com essas lesões de pele e viver com os estigmas da doença, que às vezes o paciente não frequenta uma piscina, não põe uma roupa curta, uma camisa de manga curta, para não se expor, porque tem vergonha
das lesões. E tem perigo de tomar sol também em cima das Na lesões? verdade, nesse caso, o sol ajuda. Ajuda. Mas em termos de tratamento, Cleto, eu vou dizer uma coisa para você. Só vive hoje com essas lesões de pele quem não passou por um médico especializado e que não está atualizado no assunto. Porque existem medicações simplesmente hoje excelentes, que conseguem controlar até 100% das lesões. Você consegue dar o nome de um, por exemplo? Medicamentos, nós temos medicamentos chamados antifator de necrose tumoral, que são injeçõezinhas, adalimumab, certolizumab, golimumab. Depois nós temos anti-interleucinas, anti-interleucina 17, anti-interleucina 23. Por exemplo, anti-interleucina 17, secukinumab, ixekizumab, e por último, anti-interleucina 23, que é o guselkumab e o risankizumab. Esses medicamentos fazem uma diferença na vida do paciente, que é você ver um paciente na sua frente chorando, dizendo que a vida dele não tem sentido porque ele não consegue nem ter relacionamento com ninguém por conta das lesões de pele, e depois de tratado dizer, doutor, eu tenho uma vida normal. Então, é incrível você ver... E o que se manifesta mais é a lesão de pele. Na pele, é incrível. E é interessante, porque geralmente a pessoa fica, acho que, transitando de um dermatologista para o outro. A gente ouve isso. Então, doutor, eu já fui em 6 dermatologistas, eu tomo banho de creme, mas nada resolve. Por que não resolve? Porque é uma doença do sistema imunológico. Olha aí. Ela não é uma doença da pele. A pele apenas é o foco, é o alvo. Mas o distúrbio que está causando aquilo vem do seu sistema de defesa. É como se fosse o tronco da árvore, o sistema de defesa, e os galhos seja o problema da pele. É de dentro para fora, certo? E aí, se você não controlar o sistema imunológico, não melhora. Então, você pode usar o creme que for, vai dar uma melhora, uma maquiada ali na situação, mas a qualidade de vida do paciente não vai mudar. E a lesão de pele tem alguma característica específica? Geralmente formam placas na pele. Né, com uma descamação meio prateada, meio esbranquiçada. Esbranquiçadas. Então, você que está aí com esse problema, vai buscar um reumatologista em vez de um dermatologista. Porque a gente fala, né? Dermatologista trata o problema da pele, mas aqui a causa é reumatológica. Deixando claro aqui que o dermatologista, ele é o especialista correto para tratar doenças de pele. Mas quando não resolve, né? Sim, não resolvendo e atacando as juntas e começando a ter sintomas articulares, você precisa do reumatologista, porque você vai necessitar de uma intervenção que controle o seu sistema imunológico. Entendi. E não só tratamento da pele. Então, assim, para a gente entender melhor, então o problema da reumatologia, ele atinge vários órgãos. Exato. Né? Não só a pele, ele pega vários órgãos. Sim. Então, quando a pessoa está tendo problema de pele, está tendo dor articular, está tendo cansaço físico. Febre, então, que não se sabe de onde vem. Olha aí, febre, não sabe de onde vem. Uma coisa que hoje se fala muito, se estuda muito, o papel da vitamina D na vida, né? Na imunidade, que ela funciona como hormônio. Na reumatologia, o uso da vitamina D em dose baixa, alta, como que é isso por você, Marcos? Na reumatologia, a gente tem uma clareza de entendimento de que nós devemos repor vitamina D nas pessoas que têm deficiência de vitamina D. Né? Alguns por aí advogam que o paciente deveria usar megadoses de vitamina D como solução para doenças autoimunes ou prevenção de câncer, prevenção de reumatismos e de um monte de coisa. Na verdade, isso não encontra nenhum embasamento científico. Até falam de aumento do sistema imunológico. Então, ela é importante, ela tem ação hormonal, ela funciona dentro do sistema imunológico, dentro do sistema osteomuscular para fortalecimento dos ossos, fortalecimento da imunidade, tônus muscular, equilíbrio, tudo isso, ok? Mas ela precisa estar em níveis adequados. Mais do que isso é falação. Também não pode tem dar comprovação. Pode. Ósseo, né? De ficar muito rígido, né? O osso. Né? Existiu um médico em São Paulo que fez um protocolo de doses gigantescas de vitamina D, prometendo que o paciente se curaria das doenças autoimunes. Ele teve o CRM cassado. Sério? Mas muita gente foi na onda dele e tomou doses gigantes de vitamina D. E eu peguei uma dessas pacientes no consultório. Ela estava tendo contraturas musculares intensas ao ponto de não se mexer, insuficiência renal, aumento da creatinina, e o cálcio dela nas alturas.
Então, essa Esse é o hipercalcemia Aí foi eu- levando a um comprometimento da função renal e a dores musculares intensas. E ela veio pelas dores, na E tem verdade. também ele fica o osso mais fácil de quebrar, né? Ele Sim, perde então ali o a osso, né? vitamina D, ela é importante, precisa ser reposta principalmente no idoso, nas pessoas que têm fragilidade óssea, osteoporose, nas pessoas mais novas também que tenham deficiência, mas sem esse conceito do milagre que ocorre se você tiver uma vitamina D altíssima. Que ela Nós faz não, bem para tudo. Né? exatamente, nós não acreditamos nisso e não conhecemos literatura que embase esse tipo de afirmação. Uhum. Ok? Uma dúvida também que as pessoas que estão nos assistindo podem ter, que a gente ter na visão comum. Por exemplo, a pessoa está com dores articulares. Aí ela tem dúvida, será que eu vou no ortopedista ou no reumatologista? Porque o que eu vejo, né, como médico também, é que os ortopedistas, eles são mais resolutivos. Eles negócio, tem que operar, é com eles, se não tem que operar, eles passam um anti-inflamatório e mandam embora, né? E o reumatologista, ele é mais clínico, ele é mais detalhado. São duas especialidades que se complementam. Sim. Certo? Mas o ortopedista ele vai trabalhar com a questão mecânica da coisa, ou seja, o osso quebrado ele vai consertar, tá torto ele vai endireitar, tem um problema no osso ou que precisa ser operado, retirado, ele vai retirar, certo? Ele vai tentar entender a mecânica do movimento e o que está atrapalhando, ok? Mas se o que está atrapalhando vem de dentro, vem do sistema imunológico, onde aquilo que está acontecendo é um reflexo de um problema imunológico, então ele não vai conseguir tratar. Ele vai precisar do reumatologista, entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma artrite que eu estou tratando, mas chegou num ponto que a artrite danificou a sua junta, ao ponto de você não conseguir andar, eu não vou conseguir te ajudar. Essa junta vai ter que ser consertada ou trocada, e quem vai fazer isso é o ortopedista. Tipo a própria artrose, né? Quando pega o osso com osso, daí quando tá encosta um outro, aí tem que fazer... Numa situação já avançada, tirar e colocar uma prótese, vai ter que colocar uma prótese, porque aí o remédio também não vai ter mais nenhum efeito, né? Não vai ter efeito. Então o ortopedista ele complementa, é o cirurgião que conserta a parte mecânica daquilo que nós não conseguimos tratar e que não impedimos de evoluir. Sim. Existem esses casos, infelizmente, e vai precisar do colega que opere, né? Troque a junta, por exemplo. Maravilha. É uma outra coisa que você também inaugurou a sua clínica nova aí, né? A clínica ProResult. Sim. Então passa uma mensagem falando um pouquinho da sua clínica, né? Da clínica ProResult, para as pessoas que estão nos assistindo conhecer um pouco sobre esse novo local maravilhoso aí. Por muitos anos nós estivemos ali na Zona 4, na rua Joaquim Nabuco. Eu e a minha esposa, a doutora Adriane, que é pneumologista, trabalha com medicina do sono. E ali a gente foi muito feliz, né? Muitos e muitos anos, né? Mas acabou ficando pequeno, muitos pacientes. O lugar também para estacionamento não era bom, já mais movimentado. E nós tínhamos esse sonho de ir para um lugar mais tranquilo, e um lugar que fosse aquele lugar que a gente olhasse e sentisse alegria, satisfação e dizer, puxa, esse é o meu cantinho, né? E finalmente a gente conseguiu encontrar um ponto muito legal, que fica ali em frente ao Horto Florestal, na Zona 5 praticamente, no final da Teixeira Mendes, bem em frente ao bosque, numa esquina, um lugar privilegiadíssimo, tranquilo, fácil estacionamento, onde a gente pôde desenvolver ali uma arquitetura, um lugar desenvolvido, pensado para atender bem o paciente, receber com bastante carinho e com bastante conforto também. Então, hoje a gente considera que nós estamos no lugar ideal, prontos para receber a todos com bastante excelência e para dar todo o cuidado necessário. Estamos eu, a doutora Adriana e o doutor Cleto também. Isso. Inclusive, agradeço muito o convite, estou muito feliz. Então, é muito interessante porque são especialidades que estão interligadas, né? Sim, psiquiatria, reumatologia, pneumologia, apneia do sono, distúrbios do sono, né, Adriana? Sim. Eu acho que são especialidades que se complementam, a gente precisa um do outro, né? E é muito legal porque quando o paciente vai por conta de reumatismo, você descobre que ele também está com distúrbio do sono, que ele também está com depressão. Então,
ali a gente pode dar um cuidado bem completo para o paciente, não só em uma área, né? Uhum. E lembrando que nós somos, antes de especialistas, nós somos clínicos também. Uhum. Então a gente está preparado para reconhecer todo tipo de doença que for necessário. Maravilha. Em termos assim de você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo sobre a reumatologia, os avanços, as coisas que existem de novo, desmistificar algum tipo de crença que você escuta e que precisa ser removida. Se você quiser deixar uma mensagem, uma coisa que vem do coração, assim. Eu acho que a mensagem mais importante é que reumatismo não é uma doença simples, muitas vezes. Ela é uma doença complexa, mas que tem tratamento. Você não precisa sofrer ou deformar ou ficar numa cadeira de rodas. Isso não deve acontecer. Então, o tempo é muito importante. Uhum. No tratamento das doenças reumáticas, o tempo faz toda a diferença. Então, você tratar a mesma doença com 3 meses de evolução ou com 1, 2 anos de progressão, o resultado é totalmente diferente. Então, se você suspeita, alguém disse que você pode estar com reumatismo, procure um reumatologista muito rápido. Uhum. Não deixe a doença progredir, piorar. Uhum. Essa é a primeira mensagem. A segunda é que você pode estar com uma doença sendo, vamos dizer assim, achando que está fazendo alguma coisa boa, que está controlando, com produtos, muitas vezes, que não são corretos, baseados em achismo, ou que alguém contou, ou que alguém falou, o vizinho fez, eu vou fazer também. Eu acho que isso é muito perigoso, né? Procurar o especialista para tomar o remédio certo faz toda a diferença, né? E por último, para prevenir as doenças, lembrando aqui que a gente comentou, e foi muito bom isso, procurar um estilo de vida mais saudável, controlar o seu peso, não fumar, seria assim já uma mão na roda, adiantar muito o resultado e a melhoria que o tratamento pode trazer para você. Maravilha. Foi uma grande aula hoje, né, sobre reumatologia. E para quem está nos assistindo, então, reumatismo inclui mais de 100 doenças. E quando você sabe que é um problema reumatológico, é quando uma lesão de pele vem acompanhado de outros sintomas, como dores nas articulações, ou seja, vários sintomas em várias partes do corpo, provavelmente é um problema reumatológico e você deve buscar a avaliação de um reumatologista consagrado, especialista com experiência na área. E o Dr. Marcos Petrucco está aí em Maringá há muitos anos, né? Como você disse, desde 2001. 2001. Isso 2001. Então está aí, depois a gente mostra o Instagram dele, Marcos... o Instagram da clínica, né? Clínica Pro Result, e o meu é Marcos Vinícius Petrucco. Marcos Vinícius Petrucco. E é isso. Desejamos que vocês aproveitem muito toda essa informação, essa aula muito, muito didática, clara, objetiva. E a Guia Cash agradece muito a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui hoje e estou à disposição, tanto para os pacientes quanto para a equipe, o que precisar, sempre disponível. Resumindo, faça atividade física que a sua vida vai melhorar em todos os sentidos. Com certeza.